Fala pessoal, começando mais um episódio aqui do Sutura, estamos indo para o nosso 6º episódio, né, se eu não me engano. Quero agradecer todo mundo aí que está compartilhando, tá dando super bacana os números, né, eu pensei que a gente ia engatinhar mais, mas pelo menos no Instagram ali a gente já está gerando algumas discussões, algumas provocações, e é isso, né, a gente vai continuar trabalhando aqui para ser esse ponto que une as narrativas. E semana passada a gente já viu algumas discussões bem legais com o episódio do nosso professor Marcos Tadeu, mas hoje promete, viu? Quem é que a gente trouxe hoje aí, Nara? Fala aí, pessoal. Vou apresentar um pouquinho do nosso convidado. Ele é um profissional multifacetado com forte atuação no Maranhão, equilibrando uma carreira técnica, acadêmica e política. Ele se posiciona como uma figura pública engajada em causas sociais e na fiscalização da gestão pública. Ele é professor do Instituto Federal do Maranhão e mestrando em economia, atua como político e comunicador, utilizando suas redes sociais. Ele acumula mais de 60 mil seguidores para denunciar problemas de infraestrutura e educação no Maranhão. É o fundador de iniciativas sociais voltadas para educação e cultura. Além disso, possui lado artístico, como pianista e arranjador na banda maranhense Argumento. É muita coisa e eu nem sei se eu falei tudo. Seja muito bem-vindo, Wesley. Gente, obrigado. Eu vou depois pedir esse arquivo aí para eu copiar essa descrição, ficou melhor que qualquer descrição que eu faria. Mas de alguma forma isso condensa um pouco desse exercício do meu viver, né? Eu também sou filho de Dona Sueli, eu sou tio do Gabriel, do Carlos César, do Samuel e do Léo, desse quarteto de meninos. Eu sou pai, daqui a uns meses, assim, né? Nasce um neném aí. Enfim, mas faço essas coisas todas entendendo como se elas fossem uma só, sabe? As pessoas olham e parece algo muito diverso, algo muito heterogêneo, mas pra mim é uma coisa só. Então a relação entre tocar o pagode e falar da escola, ou então as homenagens à coisa da cultura popular do Maranhão e ir no evento do MBL provocá-los, pra mim é tudo uma coisa só, no final das contas tá tudo em confluência, é a magia do viver. Massa demais. Primeiro, meus parabéns aí pelo presente que tá vindo aí. Pô, você prepara o bolso também. Mas com certeza é uma emoção muito grande. Eu já tenho uma enteada que para mim já é minha filha também, já cuida aí já uns 8 anos e é muito massa, né? Muito uma sensação. Deve ser a experiência da vida, assim, deve ser a maior de todas. Essa. Com certeza. Dá trabalho, mas vale muito a pena. A gente conhece muito o Wesley militante ali das redes sociais, que já está na política já faz algum tempo, combativo e tudo mais, mas quem era o Wesley antes ali da política, o que ele fazia, o que ele sonhava em fazer, se está no caminho que ele desejava mesmo, ou foi por acaso que ele caiu nesse caminho que ele está hoje? Legal. A vida vai dando essas cambalhotas na gente, né? E a política era algo que eu não esperava, assim. Como eu disse, eu sou filho de Dona Sueli, e Dona Sueli foi uma maranhense que fez esse processo que milhões de nordestinos fizeram, que foi o processo de migração daqui. Então minha mãe sai de Bacabal na década de 80 para São Paulo em busca de emprego, em busca de trabalho. Milhões de nordestinos fizeram isso. Meu avô fez isso antes. Então meu avô sai do interior, vem para São Luís para tentar estudar, não consegue estudar e aí cai no murro, vai para Serra Pelada, depois vai para São Paulo. Essa é a história da minha família. A história de uma família que teve que sair daqui em busca de oportunidades. Então eu vou nascer em São Paulo, assim, eu não sou nascido aqui. Eu sou nascido em São Paulo, mas aos 5 anos a minha mãe desenvolve um problema de saúde e a gente volta para cá. Inclusive quando eu falo a gente volta, porque eu me sinto tão daqui que eu falo a gente volta, né? Mas eu nasci em São Paulo. Então a gente cresceu, enfim, com muitas questões familiares. A minha mãe fez uma criação solo, mas com tias que meio que viraram mães também. E o meu plano, assim, desde a adolescência era ser músico, né? A música meio que me capturou. Ali no comecinho do ensino médio, eu fazia Cefet, a música me capturou e meu plano era isso. Então eu estudava música, dedicava a vida a isso, comecei a trabalhar com música pós-ensino médio. E em determinado momento, assim, surge um projeto que chama Batucando a Esperança, que é um projeto de ensino de música. Como é que é o nome do projeto? Batucando a Esperança. Hoje ele é um instituto, tem 9 anos de existência. Nossa. Ele começa ali na Vila Palmeira, nas margens do Rio Anil, em um cenário, em um território que é disputa de facção, é disputado por facções. Então a gente tem vários alunos que infelizmente têm familiares que já foram vitimados de muitas formas diferentes por essa disputa que se estabeleceu na cidade há mais de uma década e que está só se acalorando, né? Só se agravando na cidade. Eu começo esse projeto de ensino de música lá.
sem absolutamente nenhum apoio de nada. Nenhum apoio. A gente fez vaquinha, a primeira vaquinha levantou R$ 1.600. Nós reformamos alguns instrumentos que já haviam na sede de um bloco e isso começa. E já era para quantas pessoas ali? A gente começou com 17 crianças, né? Hoje são mais de 100, mas a gente começou com 17 naquele momento. Contudo, o convívio com aquelas crianças, porque apesar de ter crescido em um bairro periférico, de ter estudado no Batatão, Entra Burro, Sai Ladrão, que era uma escolinha lá no Parque Vitória, eu não convivi, por exemplo, com a realidade das facções. Não era uma realidade do meu território, daquele tempo em que eu cresci. Sim. Contudo, eu tenho alunos, 3 alunos, que o irmão mais velho, que tinha 14 anos, foi morto com 12 tiros. Eu tenho um aluno que teve aula no sábado de manhã, no domingo de manhã, entraram na palafita em que ele mora e deram 2 tiros na cabeça do padrasto dele. Ele viu o padrasto morrer. Então, o contato com essa realidade extremada, né, drástica, extremada, me lançou os olhos para a questão da política. Eu adorava o debate, a história, sempre gostei muito de história, mas não passava, eu nunca tinha conhecido alguém que sequer tivesse disputado uma eleição. Eu era um menino que cresceu no Parque Vitória, eu não conhecia ninguém que tinha algum envolvimento com isso. Né? Nem os candidatos do meu bairro eu sabia quem eram, eventualmente. E aí, por conta do Batucando, por conta desse convívio com essas experiências, eu começo a procurar, né? A tentar entender. Fui selecionado por 2 organizações que na época surgiram, que era a RAPS e o Renova BR, fiz alguns cursos ali para entender meio que o funcionamento do mecanismo e em 2020 eu participo da primeira eleição. Ah, tá. Mas é um processo que não surge no movimento estudantil, que é muito comum. Tu queria ali ser a voz para combater aquela violência que tu presenciou, algo assim, ou já era... essa violência... A educação já estava no meio aí também? Já, o projeto era um projeto de ensino de música, né? E aí nesse projeto você percebe, por exemplo, que meninos de 12 anos sabiam sequer escrever o nome. Entendi. Mas então, tu já era professor, né? Não, assim, tu era professor de lá, tu era professor mesmo. Exato. Eu não tinha terminado a universidade, mas já era professor lá, né? Entendi. De música, de maneira informal. Então... essas correlações estão todas muito conectadas, né? Como eu disse, para mim é tudo muito transversal. Então essa questão da segurança pública de uma cidade dominada por facções, ela atravessa essa questão do analfabetismo de crianças que têm 12, 13, 15 anos e não sabem sequer escrever o próprio nome corretamente. A pobreza de quem vive naquele território, as margens da maré, numa região que para moradia ela não é legal, não é legal morar nas áreas de mangue, que são áreas de proteção ambiental, etc. Mas as famílias vão se resolver e vão criar casas ali. Então no final das contas a cidade é uma série de transversalidades. A gente divide em áreas para facilitar, né? Educação, moradia, segurança, trabalho, mas no final das contas a gente vive numa grande pangeia, né? É uma complexidade só. Então, aquele convívio com os meninos, com aquela realidade é o que me provoca a esse caminho político que não estava sequer no meu radar. Eu queria ser pianista de música instrumental. Eu dediquei, sei lá, uma década a isso, estudava, participava de festivais, ganhei alguns prêmios, esse era o meu plano. Massa. E aí, quando eu tomo posse naquele 1 mês que eu passo na Câmara, eu conto essa história e digo, olha, me perdoem, mas eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim lutar para que outros meninos tenham as oportunidades mínimas que eu tive. Esse vídeo circulou bem. Esse vídeo rodou bem, enfim. Já ficaram putos comigo desde o primeiro dia por conta disso. Logo. Cara, me tiraram com 1 mês, mas no segundo dia já me ameaçaram tirar. Né? No segundo dia da Câmara, eu já fui ameaçado de que eu seria retirado. Né? Ali é preocupante, ali na Câmara dos Vereadores, realmente... É um desastre aqui. É um sério problema, assim, que se perpetua por décadas aí, né? A gente vai vendo, trocando liderança ali, os presidentes e tudo mais, mas parece que o sistema ali ainda prevalece, né? Como sempre. E quando aparecem caras que nem tu, assim, já... Você não dura muito. E dá pra ver também o quão difícil é fazer uma política de outra forma, né? Sem aquela velha política que tá todo mundo ali acostumado. E é muito doido, porque uma parte da sociedade está acostumada com isso. Né? Então, chegar de carrão na comunidade é um sinal, chegar bem arrumado é um outro sinal, o cara que vai distribuir um dinheirinho aqui, acolá, isso são sinais que, infelizmente, comunicam a certas parcelas da sociedade, e não só nos estratos mais pobres, não. A nossa classe média adora um emprego fantasma, adora um carguinho, adora um negocinho. Cara, isso é um desastre. Que não tem o que fazer. Se você não quebrar essa lógica de funcionamento, não tem o que fazer. Eu lembro de um vídeo em que questionavam a Erundina, se a Erundina realmente só morava naquele apartamento, se tudo que ela tinha era aquele apartamento em São Paulo e etc. E as pessoas questionavam na internet com espanto aquilo. Porque não é comum, ela é deputada federal. Cara, ela tinha que ter fazendas, né? Ela tinha que ter flats. E ela tinha um apartamento, um bom apartamento. Ela já tinha uma carreira política ali. Já foi prefeita, etc. Então as pessoas, inclusive, estranham o político, alguém que já passou pela caminhada política, que não detém tonelada de dinheiro. De tão arraigado que está na nossa cultura. Então essa coisa do sobrenome. É muito bonito ter um sobrenome importante. E aí eu brinco com os meus alunos, quando eu vou mostrar
algumas coisas, eu coloco rap do Silva. Né? Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. A gente ouve, faz uma análise, e em algum momento eu pergunto, vem cá, quem aqui tem sobrenome Silva? E aí uma porrada de gente levanta a mão, porque é o sobrenome mais comum no Brasil. Eu falo, ó, tudo pobre. E aí a galera cai na gargalhada, etc., porque é um sobrenome muito comum, né? Assim como o sobrenome Souza, Wesley Souza. Então não é um Murat, um Sarney, um Orleans. A gente vai um chegar nesse ponto qualquer, aí de assim. falar dos nomes, mas antes disso, dos sobrenomes, no caso. Quando tu decidiu, pronto, agora eu vou caminhar aqui quero ser a voz da minha comunidade, quero mudar essa realidade dos meus alunos e tudo mais. Tu sentiu alguma resistência ali do pessoal, do grupo? Eu sabia que esse cara aí estava aqui para dando aula, mas ele queria algo em troca. Então, as pessoas tipo, na comunidade tua família não também, tanto. porque tu mesmo falou, é perigoso, querendo ou não, ainda mais com Perigosíssimo, já tomei ameaça de morte, o processo, perfil etc. que tu tem de combativo e tudo mais. Então, as pessoas, e eu entendo, as pessoas já têm uma desconfiança tamanha na política que quando alguém surge falando, não, eu quero participar da disputa. Quer dinheiro. Porque as pessoas estão cansadas, elas estão completamente desgostosas, e desgostosas com muitos casos de gente que às vezes sai da base, sai de um lugar popular, sai de um lugar de pobreza, e quando ascende a um mandato, o cara compra logo, né, um carro de 400 mil reais. O cara começa a andar de cinto da Calvin Klein, etc. Mesmo tendo vindo de um lugar de pobreza. Então o cara esquece o lugar. E as pessoas estão legitimamente cansadas por conta disso. Então é normal que quando alguém fale, ei, eu vou disputar esse negócio, as pessoas saltem os olhos e muitas vezes digam isso. Muita gente disse. Sim. Mas eu estou confortável porque, assim, uma coisa que as pessoas não sabem é que voto vale muito dinheiro. Vale muito. Qualquer figura, vou dar um exemplo, eu tive quase 4 mil votos na eleição passada, qualquer figura de 1.000 votos, 1.500 votos, 2.000 votos, tá ganhando tonelada de dinheiro nesse período anterior ao processo eleitoral, que vai eleger governadores, deputados, etc. É tonelada. Tem gente ganhando 30, 40 conto, deitado no sofá de casa, porque vai apoiar um federal, um estadual. Sim. Então, assim, mesmo quem não se elegeu, faz muita grana, e óbvio, esse dinheiro é dinheiro público, simplesmente porque, em tese, tem um capital eleitoral. A maioria das pessoas não sabe disso, não sabe dos valores. Ao descobrir isso, você fica chocado, você fica espantado, mas o que me conforta é que mesmo para quem eventualmente desconfiou lá atrás, eu continuo andando com esse All-Star, que inclusive tem que trocar porque ele tá nas últimas, eu continuo vivendo a mesma vida. Tá? Sim. Então eu não comprei carro importado, nada mudou. Eu continuo vivendo a vida do cara mais trabalhador do Maranhão, fazendo as coisas que eu acredito que tem que ser feitas pra minha vida, pra vida dos meus, mas também pra coisa pública. Eu gosto de trabalhar muito assim com períodos, né? Pra me entender ali qual foi o momento ali, qual era o ano assim que tu decidiu, que tu começou esse projeto, era 2000 e quê, antes da pandemia? O projeto começou em 2017. 2017. Eu devo ter decidido isso em 2018, 2019, mas eu só vou disputar em 2020. Entendi. A primeira vez. Eleição, né? É. E o argumento entrou aonde aí nesse meio? Cara, no argumento eu tô O argumento tem 18, eu tô há 17 anos no argumento. Então é bem anterior, assim, né? Entendi. Então já tava rolando, né? Já tô no argumento há... E como é que foi na banda, assim, o pessoal? Ih, rapaz, agora vai complicar pro nosso lado, porque vão te associar, porque ainda não tem isso também, né? Sim, essa associação, de alguma forma, eu entendo que em alguns momentos ela já deve ter prejudicado a gente. Sim. Contudo, o argumento conseguiu uma coisa que é um feito muito interessante para uma cidade que, pelo menos da ótica econômica, é pequena, né? Nós somos mais de 1 milhão de pessoas, mas a nossa classe média, por exemplo, é muito pequena. Sim. Isso tem, obviamente, impactos no mercado, né? No produto que você vende. Contudo, a gente construiu uma coisa que é muito interessante. Então, o argumento vai tocar na península e vai correr para um bairro periférico, né? Vai tocar num casamento e vai correr para um aniversário de 2 anos. Então, esse leque de possibilidades foi ampliado progressivamente ao longo dos anos, assim, um exercício que a gente fez, que acaba que o argumento não depende necessariamente da coisa pública, apesar de tocar muito para coisa pública, porque acaba sendo a banda que talvez mais toque na cidade. Então, anualmente o argumento faz uma coisa de 400 a 430 shows. Caralho, um espantoso. Ano. É ecumênico, né? Que Ivete já até batizado pela Ivete. Caralho, nem imaginava, mas muito massa. Não, mas eu falo nem a questão dos shows, assim, mas é porque esse volume mas a questão meio que mesmo dá é porque o argumento já é uma banda conhecida aqui. Eu falo de questão do própria banda querer, não, pô, a gente não se envolve com política, a gente não quer se posicionar. Porque... a banda de fato não se envolve, mas as pessoas, sempre houve um apoio grande no sentido de, pô, a gente acredita nisso e tal. Legal. O Vitor, que é quem coordena a coisa, ele é um cara muito politizado e que faz um debate sempre que se sente impelido, muito sólido, assim, né? Fala muito bem, tem uma oratória muito boa e muito sensível, mas de fato as coisas são bastante separadas, né? A gente não utiliza da banda, etc., porque ela inclusive é uma iniciativa privada, com fins lucrativos, etc. Então ela não
passa por esse meio, apesar de eu considerar que algumas vezes ela certamente já foi prejudicada pela minha atuação. Contudo, ela conseguiu tomar um tamanho no mercado que mesmo eventuais prejuízos oriundos dessa minha atuação não implicaram em grandes prejuízos para a banda, acredito eu. Entendi. E o professor também sentiu essa mudança quando ficou ali já mais conhecido na cidade, os alunos já começaram ali a falar alguma coisa? É engraçado, assim. Eu dava aula até ano passado em Barra do Corda. Sim. Porque quando eu fui convocado, né, pelo concurso do IFMA, eu fui convocado para Barra do Corda. Então eu fazia semanalmente esse processo de ir e vir. Entendi. Aqui eu era professor do projeto social, de algumas iniciativas como o cursinho popular que a gente tem, mas institucionalmente, né, como trabalho de remuneração, eu era professor em Barra do Corda, onde eu fui professor durante 4 anos. Há 1 ano eu estou em São Luís por conta de uma remoção de um motivo de saúde, no caso da minha mãe. Então há 1 ano eu estou aqui e aí os alunos já reconhecem mais de alguns lugares. Né? Ah, eu estou no clube do livro do senhor. Ou então eu te vi no TikTok, etc. Isso é muito comum porque eles são muito desse ambiente do TikTok, né? Legal. Já começa esse reconhecimento, mas eu também tento ter esse cuidado porque ali é o lugar institucional. Então, apesar de eu ter uma opinião política, na sala de aula eu tento apresentar as várias exposições. Porque apesar de ser uma aula de música, no final das contas está tudo conectado, né? Então você não consegue falar da bossa nova, da tropicália, das outras, enfim, experiências nacionais ou internacionais, sem considerar que a política envolveu diretamente tudo, né? Que a história da música, inclusive, está perpassada pelas experiências políticas ao longo da história da humanidade. Né? Certo. Falou aí que tu é reconhecido pelo TikTok, pelas redes sociais, a gente sabe que tu é um dos poucos do campo progressista que sabe usar ali as redes sociais. Minha revolta é essa. Como o pessoal da direita tem usado, Sim. tem ensinado e tem dado um banho, né, não, Inara? E como foi isso aí? Tu entendeu que o jogo era assim, e aí tu adaptou pra ti esse formato e tu usa justamente uma arma. Como é que é? Corte rápido, faca, tramontina. Não, não é nem. Como é que é o ditado? É o feitiço contra o feiticeiro, no caso, né? Exato. E aí tu decidiu isso aí quando? Foi durante algum processo ou tu percebeu que a gente tava ficando mais pra trás mesmo? E, cara, vamos copiar mesmo e fazer agora ao contrário com eles. Como é que foi essa decisão? Desde 2016 eu acompanho o cenário, assim, né? Como alguém interessado no cenário para entender essa onda que eu acho que é um dos grandes males do Brasil. Não é que se a gente extirpar isso o Brasil se resolve. Existem problemas históricos, seculares, mas o bolsonarismo é uma patologia, né? Em 2016 eu já via ele se desenhando de maneira muito incisiva e acompanhei esse processo. É porque até antes do bolsonarismo, o MBL já usava muito bem esse formato, né? Já começava a usar bem. Mas eu acho que tomou um tamanho maior com o bolsonarismo, né? Não, inclusive eles até apoiaram a campanha do Bolsonaro na época e tudo mais, mas eu lembro ali no Dilma, né? Na queda de Dilma ali, que eu vejo que já tinha essa coisa do caboquinho do MBL. Já tinha esse entendimento do funcionamento das redes. Ir pra lá, debater pra gerar o corte e tudo mais. Eles já faziam. Né? Tanto que essa experiência de ir pro debate, né? Sim. Ir pro evento, vou pro evento do MBL gravar, provocá-los. Isso o Arthur Duval fazia há pelo menos uma década atrás. Que é uma experiência que eles replicam da experiência dos Estados Unidos. Algumas pessoas já tinham feito nos Estados Unidos, eles replicam de lá. Muita coisa do MBL, inclusive, é replicada de experiências da extrema-direita norte-americana. Entendi. E aí eles trazem isso pra cá. E aí eu falo, olha, eu faço isso com uma década de atraso, por que vocês estão putos comigo? Né? Estão atrasadíssimos. E o próprio campo progressista tem muita dificuldade de entender isso. De adotar, né? Até de aceitar minimamente. Eu sou muito criticado pelo próprio campo por fazer essas coisas. Entendi. Muito criticado. Essa última, por exemplo, de ir no evento MBL, levei porrada de um monte de gente porque eles acham que não é isso, não faz sentido. Eles acham né? que é exatamente o que você falou, o feitiço contra o feiticeiro. Eles estavam putos, botaram uma fila de segurança para eu não chegar perto do Renan, para eu não provocar o Renan. Porque eles sabem como funciona o mecanismo melhor do que ninguém. Sim. Tu já teve maus bocados em relação a isso, né? Eu já lembro de um evento aí grande, que até o Nicolas veio, né? Que rolou um burburinho todo. Não deixa esse Wesley Tem um áudio entrar. tem um áudio da Mikau, maravilhoso. Ele tá lá disfarçado de patriota. É muito engraçado. E o áudio da Mikau, essa fala da Mikau, é exatamente quando o Nicolas termina. O Nicolas termina a palestra, ela vai, toma o microfone, cuidado. Tem um tal de Wesley aí fora, disfarçado, muito engraçado isso, disfarçado de patriota. Esse Wesley é um palhaço. Inclusive tem um brega funk, a gente fez um brega funk com esse áudio dela, que tá por ser lançado. Fazendo do limão uma limonada. Exato. Massa demais. Às vezes, quando
postagens, ainda mais desses de guerrilha, né, que a gente chama e tudo mais, entrevistando ali o cara, eu fico constrangido já vejo, caraca, lá vem alguma... Agora que tu faz as perguntas e os caras vão responder, eu, putz, velho. Aquele constrangimento que a gente sentia ao contrário, né, que, porra, porque dá muita raiva, o cara pega ali um Ciclano e Beltrano, que realmente, às vezes, o cara não tem nem discernimento pra gerar um corte pra... Aqueles vídeos das manifestações. Exato. Pra, que tipo as pessoas assim... só estão lá só porque tá todo mundo, sabe? Efeito manada. Exato. E pra estereotipar, né? Pronto, ó, a esquerda pensa, não sabe nem o que tá falando, não sabe o que tá falando. Sabe, né? E realmente, o que eu vejo hoje, que, tipo assim, poucos do campo progressista utiliza esse formato. E tem o Janones, né? Que o Janones, eu acho que pode que nem é assim, ele virou, né? Ele virou, o Lula e tudo mais, mas a gente não consegue, querendo ou não, a gente não tem esse exército, podemos dizer assim, né? Porque eles têm um exército do lado de lá, não é isso? E a gente não tem, inclusive, isso organizado, né? Não Sim. existe um mínimo de organização. Como eu vinha contando para vocês no off, em um desses conteúdos que viralizou, um grupo de esquerda nacional entrou em contato e falou, a gente vai começar a organizar um grupo de influencers, né? Sim. Nacionais. Falou, pô, finalmente, 10 anos depois, e falou, a gente pode colocar no grupo de WhatsApp? Eu falei, claro, pode colocar. E eu imaginava que o grupo era para começar a articulação de um movimento. Não, era o grupo de WhatsApp era o fim disso. Tinha umas 85 pessoas, alguns influencers maiores, outros menores, mas acabou nisso. Ninguém falava nada lá, ninguém direcionava, alguém ninguém, mandou gente, pauta. ninguém mandava pauta e nada. Manda um post, etc. Mas o bolsonarismo está organizado num nível, e aí eu vou dar um exemplo. A caminhada do Nicolas, né? Que parece o Nicolas solitário, caminhando. Cara, tudo extremamente organizado. Era um, depois mais dois, depois mais... Aquilo estava milimetricamente cronometrado. Tem agenda naquilo. Então, os influencers foram levados para lá. Porque o que funciona não é você pegar o vídeo do Nicolas e compartilhar. É você, como influencer, fazer o seu material a partir do seu lugar de fala, da sua estética, da sua forma de comunicar lá naquele ambiente. Interações no Instagram, eles tiveram mais de 100 milhões de interações no somatório dessa rede de influencers que fizeram isso. Visualização no somatório dá na casa de 1 bilhão. Caralho. E aí o campo progressista não tem noção do que está acontecendo. Aí eu ouço de alguns parlamentares, de algumas figuras, não, mas a comunicação do Lula melhorou. Melhorou, assim, residualmente, mas falta que essa rede de distribuição. Você pega um Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, nos últimos anos, investiu em tráfego mais do que o governo federal investiu. Né, para deslegitimar a Maria da Penha, entre outras pautas. Então, assim, há um investimento muito pesado Esse de da dinheiro. Maria da Penha foi foda, viu? Cara, é terrível, assim, é monstruoso o que o Brasil Paralelo fez com Maria da Penha. Tem dezenas de milhões em tráfego pago. Você vai falar para um parlamentar de esquerda sobre tráfego pago, ele não sabe nem o que é. E o estrago já tá feito, né? Porque o cara que já foi impactado ali, ele já nunca mais vai acreditar que isso aí é loucura, isso é mentira. Produção audiovisual bem feita, roteiro bem feito, é super bem feito. Se você vai, fora o tagueamento no Google, você vai no Google e digita determinados temas, o primeiro link é o do Brasil Paralelo. Maria da Penha, feminismo, etc, etc. Tem muita grana investida nisso, mas também tem muita tecnicidade. Eu cresci na igreja evangélica. A mãe evangélica, óbvio, não estou generalizando, mas o maior temor da mãe evangélica, tradicional, etc., não é o filho ser bandido. É verdade. É o filho ser gay. É. Não há temor maior para determinado grupo. Cara, a mamadeira de piroca e o kit gay não foram aleatoriedades. É fruto de pesquisa, é fruto de levantamento. É material produzido a partir de fruto de levantamento. O MBL tem um prédio em São Paulo. Não é possível que alguém ache que aquilo é só menino no celular. Tem um prédio inteiro que não é financiado a partir de venda de revistinha, de venda do livro amarelo. O Renan tava de Commander blindado aqui. Vocês acham que isso é pago? Isso é muita grana colocada. É óbvio, há uma drástica compreensão do funcionamento das redes. Naquela primeira campanha do Trump, mais de 70% do tráfego feito, por isso aquela confusão com a Cambridge Analytics, etc., mais de 80% do tráfego eram para tagueamentos menores que 1.000 pessoas. Os Estados Unidos tem uma população muito maior do que a do Brasil. Os caras conseguiam taguear, segmentar para grupos menores que 1.000 pessoas. Um orçamento de centena de milhão. Isso já está entendido por eles há muito mais de uma década, 15 anos por aí. Eles iam nichando, né? Agora tu imagina E uma fortuna para nichar num nível menor que 1.000 pessoas. É. Os grupos dos nichos eram grupos minúsculos, porque você sabe acho que é mais 5 ou 6 ruas do Turu ali. É absurdo. O nível de segmentação era absurdo e o nível de investimento para fazer isso era truculento. Isso há, sei lá, 12 anos atrás. A gente agora. Aqui, os caras continuam achando que colar papel na parede é o que faz efeito.
E mudar de ministro, né, para melhorar a comunicação, que nem tu falou aí. Sempre né? contratar Luiz Inácio. É complicado mesmo. Mas enfim, voltando justamente para esse campo de batalha aí, quando tu decide, pô, vai ter o evento do Renan, vai ter o evento do Nicolas Ferreira, eu vou lá de camisa amarela. Teve alguma situação inusitada que tu já passou? Porque ainda não deixa de ser perigoso, né? Porque tu tá indo ali sozinho e tudo mais. Mesmo que tu com a camisa do Brasil, tu pode te camuflar ali, querendo ou não. Disfarçado de patriota. Mas na hora que tu começa a entrevistar, com certeza após que acaba ali a filmagem, desliga a câmera, tu deve receber ameaças, alguma coisa, ou teve alguma situação inusitada, tu teve que sair correndo? Não, ainda não tive que sair correndo. Eu acredito que isso está se avizinhando, mas houve uma progressão, assim, eu já fiz isso umas 4 vezes. As primeiras é que eles não sabiam quem era, né? Então vai uma estranheza, até o cara cair na real demora um pouco. Na segunda, eles vão respondendo, né? Vão respondendo. Porque primeiro que eu começo fazendo perguntas que eles querem responder. Entendi. A importância do mito, né? E etc. Então são perguntas que estimulam a militância. E aí no final eu solto uma pergunta que o cara fala, mano, não entendi o que aconteceu. E aí o que eu vou usar é o final, é óbvio, né? É o que eles fazem. Exatamente. Só que aí nas outras eles já sabiam, por exemplo, nesse evento em que Mikau fala, algumas pessoas responderam, mas depois colocaram um assessor para ficar me seguindo e alertando todo mundo que eu ia entrevistar para dizer, não fala com ele. Entendi. Então, nesse evento foi muito legal, porque é o seguinte, eu não tinha material. Nós não tínhamos material suficiente para fazer a produção. Eu tava indo tocar meu pagode. Tô indo tocar meu pagode, alguém me manda mensagem, Wesley, cuidado. Mikau acabou de anunciar que tu tá aí fora e tem um monte de gente indo atrás. Mas eu tava chegando no pagode já pra trabalhar. Eu falei, isso tá na live? Ele falou, tá. Eu corri no YouTube dentro do Uber. Cadê? Encontrei e já cortei a parte. Eu falei, meu Deus, graças a Deus por Mikau. Agora eu tenho conteúdo. Né? Mas aí no terceiro, a galera já tava mais acalorada. Nesse do Renan, assim, rolou uns empurrões, rolou segurança me cotovelando e tal. E muito jovem ali, né? Cara, muito jovem. Tu te preocupou com isso também? Porque tu olha os meninos novinhos pensando muito jovem, de maneira e tem um nível de influência muito pesado. Tinha um menino mais alto que eu, assim, e que na hora que o segurança formou, ele quis entrar pra me cotovelar também, né? E aí eu fiz um movimento de passar. E ele começou a gritar, olha, tá me agredindo, eu sou menor. Foi mesmo. Ele era bem alto, assim, nem parecia menor. Não houve da minha parte agressão nenhuma, porque tinha uns 15, eu ia apanhar claramente, apesar de ser do Parque Vitória. Né? Crescido e nascido no Parque Vitória, eu ia apanhar porque tinha uma galera maior, né? Mas essa galera tá influenciada em um nível, no nível de seita. E aí isso é o preocupante, porque, por exemplo, apesar do Renan não vai ganhar a eleição, etc., mas quando você olha no segmento mais jovem, ele já bate mais de 20%. E isso é um desastre. E quando foi assim que tu percebeu que estourou a bolha? Que agora as pessoas estão me reconhecendo de uma outra forma? Eu continuo querendo estourar essa bolha, assim, eu acho que ela não estourou no nível em que eu preciso estourar, porque a disputa do Maranhão... Mas querendo ou não, tu já é uma referência, pelo menos aqui na região metropolitana, né? Difícil alguém não já... E já tem uma certa influência. Eu acho que ainda mais depois do teu vídeo lá na Câmara mesmo, que... Esse mês da Câmara legitimidade, né? Fez muito efeito. Mas eu, de fato, sigo o tempo todo, de alguma forma, falar para fora dessa bolha, porque a rede é enganosa, né? Você olha os 60 mil pessoas lá, e quando você vai olhar no final do mês, metade, 1/3, viu alguma coisa tua ao longo do mês. Então, sei lá, 20, 30 mil pessoas não se depararam com nada. Estão lá te seguindo, mas a rede não entregou, porque a rede quer que você fique lá o tempo todo, quer que você coloque dinheiro, tem uma dinâmica comercial posta ali. Mas eu me pego impressionado, porque eu sempre aposto para menos e me pego impressionado muitas vezes nas ruas, né? Então, ei, professor, não sei o quê. Então, às vezes eu tô com a namorada aqui, as pessoas param, falam. E aí eu até brinquei, a gente tava na Bahia uns dias atrás, e tem propaganda da Ivete o tempo todo, né? E você passa em frente ao prédio que supostamente a Ivete mora, e o Uber sempre fala, esse prédio aqui é onde a Ivete mora. Massa. E aí quando eu desci no aeroporto com ela, a gente desceu aqui no aeroporto, quando eu entrei na sala, alguém falou, e eu, Wesley? Aí ela falou, não acredito. Eu falei, minha filha, aqui eu sou que nem a Ivete Sangalo. Pronto, a gente morreu de rir. Mas não é, né? Claro que não. Mas eu sigo fazendo esse exercício, né? Sim. Então, muitas vezes eu sou pego surpreendido em ambientes que eu não imagino, e as pessoas vêm falar, comentam, etc. O que é muito positivo, porque é uma disputa contra dezenas de milhões de reais. As pessoas, em geral, não têm noção. Assim, gente, tem muito dinheiro na eleição. Tem. Mas o fundo partidário, o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é imoral. Tá, aquele valor é completamente imoral. Mas nas minhas contas, no meu cálculo, esses 5 bilhões, 6 bilhões, eles devem ser 3 a 5% do que de fato corre na eleição.
Mais ou menos isso. Aham. Observando o que é legal, para onde ele pode ir, para onde ele não pode. Esse valor de 5, 6 bilhões é, na minha conta, mais ou menos 3 a 5% do que de fato corre numa eleição como a que a gente vai ter em outubro. Então, assim, disputar contra um cara que vai gastar 20 bilhões na campanha, você precisa furar a bolha inúmeras vezes, né? Você precisa colocar a sua vida em risco muitas vezes para tentar. Eu comentei esses dias no Twitter, inclusive falando sobre a questão do campo progressista. A gente, com uma campanha de aproximadamente 60 mil reais, fez mais votos do que a gente que gastou 1 milhão, 2 milhões, mas a galera que gastou 3, 4, 5 milhões me ganhou. Então é um exercício contínuo de tentar furar essa bolha para tentar vencer quem ganha 2, 3, 4, 5 milhões, que no final das contas é dinheiro público, não vamos nos iludir que o cara tirou do bolso dele e investiu, porque ele roubou dinheiro público e colocou nisso, né? Para comprar voto, para comprar liderança, usando as estruturas públicas. Então tem um exercício muito ferrenho, diário, inclusive diuturno, de tentar conversar com mais pessoas. E aí eu tenho que ser, em alguns momentos, mais energético, eu tenho que ser mais provocador, porque a rede responde a isso. Se você for só propositivo, infelizmente não funciona. Eu faço o exercício de ser propositivo. O primeiro vídeo do meu Instagram é um vídeo de 7 minutos, eu debatendo o Maranhão, mas eu vou ter que ir na manifestação e provocar, porque senão ninguém vai saber quem eu sou. Com certeza, para atrair, né? E justamente falando sobre isso, desses conteúdos mais provocativos, né? Ali de guerrilha e tudo mais... Como é que tu consegue equilibrar assim para também não perder a linha, podemos dizer assim, né? Porque a gente tá vendo muitos aí prefeitos TikToks também que já foram de exemplo de perder a linha. Exato, pô, tu tem uma conversa ali com a galera que trabalha contigo na tua comunicação, ou mesmo vocês, depois do resultado final, ó, acho que é melhor a gente dar uma equilibrada aqui, até para não perder a profundidade do conteúdo, né? Do que tu tenta trazer, para não ficar aquela coisa ali escrachada, né? Perfeito. Como é que tu pensa ali na hora de postar e tudo mais? Eu já sou um senhorzinho, né? Eu tenho 39, assim, então as minhas travas etárias já me limitam bastante, mas ao mesmo tempo é muito importante ter gente ao redor que critique. Tipo assim, uma coisa no campo político que é muito ruim é que em geral, todo mundo que está ao redor de um político depende financeiramente dele. E ninguém então quer as pessoas falar pra se ele que esquivam. ele tá... Cara, já tive vários casos de amigo e assessor falar: Wesley, conversa com tal pessoa, não dá pra eu falar isso aqui. Tu pode falar, porque tu não depende dele. Então tem vários amigos por isso que eu falo: cara, é o seguinte, isso aqui é isso. Sim. Sabe? O cara vai me ouvir, não vai, tem gente que estranha, não gosta, etc. Eu tenho até essa fama também, Wesley, sabia? Com as pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu trabalho até hoje, nos grupos que tem da comunicação e tudo mais. O pessoal já sabe, pronto, lá vem Matheus, alguma coisa, o chato, né? A gente passa pelo chato, mas querendo ou não, a gente tem que fazer esse papel. Pelo menos eu que trabalho com marketing político, tenho que fazer esse papel de ponderar, né? Porque esse é o meu papel. O pessoal até fala que o profissional de comunicação, a principal função dele é justamente criar esse equilíbrio. É tipo assim, é saber a hora de falar: ei, cara, não tá bacana postar isso aí, eu acho que tua mensagem não tem nada a ver com o que a gente tá vivendo agora, com quem tu tá sendo criticado. E a gente passa muito isso, e eu sou justamente, tenho essa fama também, conhecido, né? Querendo ou não, a gente tem que ponderar, né? Por isso que eu te perguntei isso, porque é muito difícil até tu encontrar o político que... Já é difícil fazer o político gravar, né? A gente já tem esse trabalho, essa dificuldade. E ainda mais, pô, na hora que grava e fala: ei, pô, não ficou bom. A gente gravou aqui, não ficou bom, a gente vai ter que refazer e tudo mais, porque eu acho que a mensagem não é essa que a gente quer passar. Sim. Essa coisa das redes, assim, se descobriu as redes, o potencial, então tá todo mundo meio que indo pra lá, né? Todo mundo meio que apostando, assim. Então, esse exercício de ter pessoas que te falem, e hora você vai concordar, hora você vai discordar. Sim, isso é normal, né? Mas pessoas que tenham coragem de te falar é importante, é fundamental. A política é um meio de muito ego. E eu tomei esse café, lembrei de uma cena na Câmara, num dos primeiros dias. E de muito babão. Muito babão, é tonelada de babão, Jesus. Vem 10 dizer, tá tudo certo, tá ótimo. Quando monta aquele tablado, assim, é 500 babão num tablado que aguenta 20 pessoas, é um negócio impressionante. Mas eu tomando esse café, lembrei de uma coisa. Num dos primeiros dias na Câmara, eu sentava num canto e eu chegava muito cedo lá, o que não acontece com os outros vereadores. Chegava muito cedo e chegava sem ter tomado café, tá? Porque muitas coisas na vida... E lembro de que pedi uma água. Um rapaz veio servir água. E eu perguntei pra ele, falei: cara, tu tem café? Eu tava morrendo, né? Precisava de alguma coisa no sangue. Ele falou: tem, o senhor quer com açúcar e leite? Eu falei: putz, adoraria. Muito obrigado. E aí uma pessoa que tava do meu lado, que também era suplente, não era o mandatário, né? Sim. Era um suplente, sequer olhou pro rapaz que tava servindo, só fez assim: eu também quero. E aí eu olhei pra cena, ela tipo sequer direcionou o olhar pra pessoa, né, que estava trabalhando. E aí ele percebeu a reação e falou assim: tem nada não. Mas é um meio que, se você deixar, você viaja na maionese. Eu só passei um mês lá. Mas, cara, em todos os ambientes você é tratado
completamente diferente. Tinha gente que eu esperava 1 ano e 6 meses por uma reunião. Eu assumi a pessoa, oi, tudo bom? Eu queria reunir com... É surreal. Então, se você deixar, você viaja na maionese. Os meus amigos mais próximos me sacaneavam, né? Falei, vou já dar uma carteirada aqui, etc. Não dei nenhuma, inclusive. E às vezes eu brinco com eles agora, falei, tu respeita a ex-autoridade, viu? Sim. Que eu sou ex-vereador, não sei o quê. Mas se você se permitir, a verdade é que você viaja na maionese, porque as pessoas te tratam desse jeito. E aí é aquela coisa, nós temos uma cultura de coronel, a gente gosta do coronel, do senhor, essa cultura construída aí pelos filhos, etc., não é novo. Isso é secular no Brasil. E no Maranhão, enfim, a gente ainda é capitania, então essa cultura é muito forte. Se o político não for essa figura senhorial, né, coronelista, ele não serve assim, muito. Eles meio que gostam também, né? Gostam. De justamente manter essas pessoas em torno deles, quando vão para eventos e tudo mais. Vamos chamar Ciclano para ir, Beltrano, para justamente, acho que mostrar volume ou mostrar essa coisa também, né? Que tu tá falando. Tanto que os eventos políticos se resumem a isso, né? Leva um monte de gente, enche o ônibus, leva para lá. E chega a ser engraçado porque, assim, é uma coisa que as pessoas criticam o tempo todo, mas quando chega alguém que é diferente ou que vai fazer diferente, não serve. É estranha, né? A própria população, ainda mais no interior do Maranhão, que vive da política, né? Ou tu é de um lado, ou tu é do outro, e aí agarra mesmo ali como fosse o Fla-Flu, né? Quando você pega as cidades do interior, né? E tem um cara muito engraçado, Bob Guerreiro. Eu vi esses dias um vídeo que me mandaram, ele falou... sim, o influencer lá, tem né? 2 anos que era pra estar trabalhando na prefeitura, né? Carregou aquela caixa d'água de graça. Cara, e a maioria das cidades, por exemplo, no Maranhão, vive a seguinte coisa. Elas são disputadas por 2, 3 famílias. A cidade não vive de uma economia própria, seja indústria, seja agricultura, ou de algum item próprio econômico. Ela vive necessariamente dos empregos da prefeitura. Então, aquela família que não conseguiu sequer um emprego na prefeitura, ela tá ferrada. Então, meu amigo, o indivíduo vai carregar a caixa d'água, ele vai subir na moto e brem. Isso, essa dependência econômica, né? Se você vai ter onde morar, ter o que comer, essa dependência econômica da coisa pública vai moldando uma cultura. E aí na cidade todo mundo vai andar de verde, outro vai andar de azul. Isso vai moldando a cabeça das pessoas. Se a pessoa não tem um comércio ali onde ela pode trabalhar, né, um emprego formal, concurso, a indústria, a pessoa vai sendo moldada a ter que carregar a caixa d'água e achar que aquilo é o máximo. Mas ou você permite que as pessoas sejam independentes através da independência econômica da coisa, ou então os municípios do Maranhão, que sua imensa maioria dependem de repasses estaduais e federais, não vão ter independência nunca e vão ficar sendo essa briga de dois grupos políticos que condenam as pessoas à pobreza. Enquanto as famílias deles ficam milionárias, as pessoas morrem de fome. É o que a gente vê no Maranhão todo dia. A política tradicional, ela tá muito ali naquele assistencialismo como solução, né? E eu acho que também a questão da educação, né, e a manutenção justamente do poder, né, de manter a população justamente naquele, vamos dizer, né, como todo mundo fala, o curral, né, o curral. Eu recebi alguns vídeos esses dias, né, então de criança nadando para chegar na escola. Hoje eu recebi um que eu chorei, assim, as crianças nadavam, mas elas não só nadavam, elas nadavam e atravessavam uma mata para chegar na escola. Ontem eu publiquei outro de uns menininhos que caminhavam 10 quilômetros para chegar na escola. No Maranhão, vários municípios têm população analfabeta maior que 30%. Cara, na China os guris estão estudando filosofia, né, programação de IA, educação financeira. Como é que a gente disputa? Entendeu? A gente vai continuar sendo essa grande fazenda de trabalho escravo. Nos últimos 20 anos no Brasil, de cada 5 trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão, um era maranhense. De cada 5, um era maranhense. A gente é o maior fornecedor de mão de obra escrava deste país por conta dessas condições. Bicho, como é que eu acho que esse menino que caminha 10 quilômetros para chegar na escola, ele vai competir com a criança do Maple Beer? Alguém vai me falar de meritocracia. É impensável. E esse é o Maranhão real. A maioria das crianças do Maranhão está submetida a condições parecidas com essas. E entra governo, sai governo, parece que nada muda, né? Tem uma frase da Marina que eu gosto muito, que é assim, a forma como se ganha determina a forma como se governa. Cara, o cara pode até ter boa vontade. Eu vejo muito isso, né? Pô, mas tal pessoa tem boa vontade. Gente boa. Se ele entra comprando, ele tem que pagar essa conta. Tem que pagar, não tem história. E se ele entra... Essa campanha vai ser uma campanha de muitos influencers, né? Tem um monte de influencer, candidato, tem boa vontade, eu quero ajudar a minha comunidade. O cara não sabe o que é LOA. O cara não sabe o que é a Constituição, não sabe o que é lei orçamentária, não sabe o que é um impeachment, não sabe... O cara não sabe o básico. E ele não é culpado de não saber o básico, mas não dá para querer entrar nesse covil
de víboras sem saber como enfrentá-las. Não tem como. Não sabe nem que tá sendo bucha, né? Não sabe que tá sendo bucha. Se eventualmente ganhar, porque às vezes a rede dá um boom e algumas pessoas ganham, o cara chega lá, ele vira massa de manobra ou ele vira corrupto. Pois é, aproveitando esse gancho, bem aí, justamente, quando o André Monteiro, vamos lá, foi uma influência que virou vereador e tudo mais, rolou justamente esse papo. Pronto, agora a internet mesmo chegou, é o momento da comunicação, agora vai entrar mais gente pela rede social e blá, 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 mas o que a gente viu nas últimas 2 eleições depois da dele, né, que ele até se reelegeu agora, ele pelo menos se manteve, né, que também é uma coisa que não é muito fácil para pessoas que nem ele, que apesar de ter um grande... público e tudo mais, eles não conseguem se manter durante o mandato que se perdem, né? Pelo menos ele conseguiu se reeleger. E na eleição, na última que ele se elegeu, aí teve a da reeleição e apareceu, teve esse boom de outros influencers também querendo entrar, né? Só que a gente não viu ninguém entrando, né? Pelo contrário, se manteve justamente a velha política, né? Os sobrenomes prevaleceu de novo, né? Então e essa eleição a gente está vendo o fim de um ciclo, né? E a famosa renovação, que na verdade é a mãe ou o tio que está saindo para, né? Eu nem vou falar Deixa que eu falo. essa próxima palavra para não também me complicar. Mas a gente está vendo isso aí em todos, não é só para executivo, não. A gente vê também muito para o legislativo, né? Muitos deputados que são tios, pais, estão saindo para os filhos ou sobrinhos assumir também. Então, querendo ou não, essa luta do Davi Golias vai permanecer, né? Permanece. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê se realmente que as redes sociais já foram absorvidas por esse sistema, né? Em 2018, 70% dos eleitos deputados estaduais do Maranhão tinham alguma relação familiar. Eram filhos, irmãos, esposas de algum político, maridos, né? De alguém que tinha uma estrutura de poder. Em 2022, isso foi para aproximadamente 80%. E o que eu tenho dito é que daqui a pouco não precisa ter mais eleição. A gente pode só colocar os nomes das famílias numa caixinha e sortear. Né? Vamos ver quais famílias agora. O cenário do Maranhão hoje é que todo município está lançando um pré-candidato a deputado estadual. Cara, essa eleição será financiada pelo Fundo de Participação. O dinheiro do Fundeb... Tem dezenas de municípios com escândalo no Fundeb, utilizando o Fundeb para pagar liderança comunitária, para pagar vereadores que votarão com eles. Acabar com a eleição é mais barato, acaba e a gente bota numa caixinha e sorteia lá no TRE. Porque não adianta ter eleição se as estruturas básicas que deveriam cuidar das pessoas, a saúde, a educação, a segurança pública, serve para eleger. Aí o irmão do deputado, o filho do prefeito, o moleque não sabe, pode nem xingar, né? Não sabe nada, sabe zero. É foda, pode xingar. Meu sonho é ter debate para proporcional. Se quiser xingar a pessoa, tu vai responder depois. Não, já começa a citar nomes. Meu sonho é ter debate proporcional. Então assim, como é o nome? Rui Jorge. Não basta usar o sobrenome, ele tem que botar embaixo assim, com apoio de Maura Jorge. Aí você vai ouvir os vídeos, é só generalidades. Cara, senta aqui, vamos falar do orçamento. Vamos apoiar a educação. Como? Qual é o mecanismo? Qual que é o problema da educação no Maranhão? Quais são as lacunas? Evasão? Distorção em idade série? Salário de professor? Formação continuada? Não sabe. A maioria dos candidatos não sabe bosta nenhuma. Sim. Porque você tem que sentar e estudar. Beleza, qual que é o problema do Maranhão? A economia. Qual é? O Maranhão é o estado... Eu queria mais café. Mais um café. O Maranhão é o estado com menor complexidade econômica do país. Ou seja, as coisas que a gente produz, em geral, são coisas comuns e, portanto, ela tem um valor agregado menor. O cara tem que sentar na cadeira e falar isso. E saber minimamente como é que a gente resolve. Porque os lugares mais ricos do mundo, eles têm uma complexidade econômica alta. Eles produzem produtos que são menos comuns. Então, banana é um produto que qualquer lugar no mundo consegue produzir. Aviões, nem tanto. Por isso que a Embraer é tão importante para o Brasil. Porque a gente conseguiu fazer o que um punhado de... Você conta em uma mão os países do mundo que conseguem produzir avião. É por isso que a China consegue fazer o que ela faz. Porque ela investiu em tecnologias que são... Obrigado. Eu não quero ser associada aqui ao podcast de esquerda. Muita gente não quer. E eu, inclusive, tento salvaguardar as pessoas. Mas falta isso, sabe? Porque assim, cara, quem tem interesse genuíno, cara, de verdade eu quero ajudar a minha comunidade, de verdade eu quero ajudar a minha cidade, o meu estado. Essa pessoa vai sentar a bunda dela na cadeira e ela vai estudar. Óbvio que ela vai ouvir as pessoas, ouvir as demandas dos grupos sociais, dos movimentos, das pessoas que passam por problemas, mas uma hora ela vai ter que tentar estudar. Tá, como é que a Islândia resolveu a jornada 6x1? Como é que a França fez isso desde 2020?
como é que fizeram. Essa história de, vou lá, sou bom de coração, vou ajudar a minha comunidade. Ou ele tá sendo otário, ou ele tá sendo mau caráter. Só existem essas duas opções. A gente vê justamente esses herdeiros políticos sabendo ali o mínimo, né? Tu fala, e eles são herdeiros e eles vivem outra realidade, né? Então já cria um distanciamento, querendo ou não, né? Nunca foi na UPA, nunca andou de ônibus, nunca estudou no Batatão, entra burro lá, sai ladrão. Sabe o que da vida? E uma coisa que tu mencionou aí, que é muito difícil também de se manter, justamente é as bases, né? Como tu falou que é usado recurso dali, daqui, para se manter as bases. E como é que tu faz, candidato como que não tem financiamento de nada, não tem sobrenome, como é que tu consegue manter aí tua base engajada? São os teus vídeos ou são a tua parte mais artística? O que é? Ou tua lábia, que é muito Minha boa? beleza, gente. Como é que tu tá fazendo para manter essa tua base aí? Porque a gente sabe que é muito importante, né? Sim. Querendo ou não. Então, tem um exercício, em 2018, me indicaram um livro que chamava Marketing de Guerrilha. Sim. Então, muito desse exercício de comunicação que eu faço, ele vem a partir dessa concepção, né? Além da influência de muitas outras pessoas, nessa concepção de guerrilha. E guerrilha, basicamente, na origem do termo, é num conflito bélico, um grupo que tem menor potencial bélico usar estratégias mais inusitadas para, enfim, tentar sobrepor ou pelo menos resistir a um poderio maior. E aí na comunicação é meio que isso, né? Como é que eu, com, enfim, muito menos dinheiro Valeu, pai. do que os filhos, muito obrigado, do que os filhos de políticos, consigo ter exposição, né? Então, utilizando essas estratégias de guerrilha, a gente já citou algumas delas. Então, esse é um exercício. Sim. Só que os outros exercícios que eu faço é tentar criar iniciativas a partir de coisas que eu consigo oferecer. Então, por exemplo, o Clube do Livro. O Clube do Livro é uma iniciativa que ela é uma entrega genuína, ela é real. As pessoas vão debater, a gente vai ler títulos, a gente vai conversar com especialistas, com autores, mas de alguma forma a pessoa olha e fala, pô, esse cara de alguma forma pode fazer sentido para isso. Sim. Ou então... Preparação para concursos também, preparação né? para concursos, né? Então, Enem, essas coisas. O preparatório ele existe desde 2017. Então, eu tive a oportunidade de entrar na universidade e isso fez muita diferença para a minha vida, porque a economia da educação diz que quanto mais anos estudados, em geral, melhora a renda. Então, pô, se eu posso ajudar os moleques lá no Parque Vitória, que foi onde começou a entrar na universidade, porque é uma coisa que não era tão comum quando eu cresci, a minha geração, pouquíssimos entraram, eu vou fazer esse exercício. Existe uma entrega real, né? Não é um negócio eleitoral, existe a entrega real, e aquilo eventualmente pode me ajudar a comunicar para quem eventualmente lá na eleição vai decidir o seu voto a partir do histórico das pessoas. E essa é a grande questão, a maioria das figuras não tem histórico nenhum. Sim. Não tem histórico de contribuição nenhuma. Agora, o cara começou a distribuir peixe, né? Começou a distribuir cesta básica, etc. Mas isso é pró-eleição. Ele quer fazer isso para eleição, não é um interesse genuíno de ajudar quem está com fome, né? De subsidiar iniciativas, é um negócio para a eleição. Infelizmente, a condição das pessoas é tão precária que elas ainda caem nisso. Não, com certeza. É tão precária que as pessoas... O Maranhão ainda vive no século XVIII, XIX. Afeiçoam, né? Até o candidato. Você querendo ou não, o candidato, apesar de ser herdeiro, político e tudo mais, ter outra realidade, eles, pelo menos a maioria, transmite aquela simpatia. Parece que é da gente, do povo, ali na mesa, né? Ele pensa na gente. Ele entrega peixe uma vez por ano. Cesta básica todo Natal. Exato. Quer perguntar alguma coisa para Wesley? Teu professor aí do Clube dos Livros. Tem alguma dúvida com ele? Esse cappuccino tá muito bom. Não, eu queria falar um pouquinho Ele já pediu teu voto lá no clube? Não, nem queria posso. Falar um pouquinho do clube. Claro. Tem mais alguma pauta? A gente pode dar? Pode falar. Eu tenho uma pesquisa aqui recente que fala sobre a leitura, né? Que aproximadamente 36% dos brasileiros relatam dificuldades como falta de concentração ou compreensão limitada ao ler. E os principais motivos que levam os brasileiros a ler são o gosto pessoal, distração e atualização cultural. E hoje tu tem um Clube do Livro, né, que tem bastante pessoas no grupo, eu faço parte, eu acompanho. E aí eu queria saber como é que começou essa tua iniciativa e se tu já viu alguma mudança através disso. Legal. Tem um meme que eu adoro que diz assim, bandido bom é bandido que bota PDF na internet pra gente estudar. Eu nunca tinha ouvido esse lema, eu primeira adoro, vez. Sempre, de vez em quando eu envio no grupo lá. O famoso é aquele, bandido bom é... Esse é bandido bom, é bandido que envia PDF pra gente estudar. Massa. E o grupo inicialmente ele surge como um local de compartilhamento de alguns textos. Por exemplo, acontecia alguma coisa, isso me remetia a algum texto que eu já tinha lido, eu mandava lá com um breve comentário, um áudio.
geralmente funcionava assim. Por exemplo, o Datena deu uma cadeirada no Marçal. Eu lembrei de como as democracias morrem. Aí eu vou lá, compartilho o PDF e faço um breve comentário e indico para as pessoas a leitura. Mas muitos outros títulos já tinham sido compartilhados. O aniversário do Mandela, fui lá e enviei a biografia dele. Uma frase de Luther King que me lembra alguma coisa, envio o livro dele. Tá? Então funcionava basicamente assim. Como eu dava aula em Barra do Corda, meu tempo em São Luís era muito complicado, porque eu ficava indo e vindo. Então eram umas 14, 15 horas de viagem por semana e eu não tinha tempo na semana aqui. Depois que rolou a minha remoção para São Luís, eu falei, não, agora a gente vai começar a se encontrar presencialmente, porque essa é a experiência mais legal. Porque nós três vamos ler o mesmo livro. Cada um de nós tem uma experiência de vida diferente. Em algum ponto ela pode ser similar, mas somos indivíduos diferentes. Indivíduos aprendem de forma diferente, vivenciam coisas diferentes. Cada um de nós vai ler um livro e cada um de nós vai ter saltado aos olhos coisas diferentes. E quando a gente for compartilhar, vai ter coisa que você leu e que eu não percebi. Ou que você leu de uma forma diferente. E esse é o mais legal. Quando a gente se encontra, eu lembro da leitura de Quarto de Despejo. Cara, foi incrível. Cada pessoa veio com uma leitura diferente. Então tinham mães, por exemplo. Tinham mães que tinham vivido uma relação muito parecida com aquela. Tinha, sei lá, a galera da psicologia, a galera do direito. Cada um compartilhou a leitura daquele livro a partir de um lugar completamente diferente. Então isso é muito enriquecedor, inclusive para me forçar a ler, para me forçar a estudar. Então a gente começou essa coisa dos encontros com figuras, né? Nós tivemos a Ana Terra no último encontro, lendo Mulheres de Tico Papo. A gente vai ter o Jefferson Tenório agora, o Avesso da Pele, e aí tem outros nomes que a gente tem conversado, etc., para fazer essa provocação. E aí, óbvio que esse universo, apesar de ter muita gente, a gente deve ter umas 1.500 pessoas nos 3 grupos, apesar de ser um bocado de gente num clube do livro. Tem muita gente. Tem esse povo lendo tudo aqui. Apesar desse povo todo, o que eu ouço são depoimentos, né? Olha, eu tô no clube, alguém passa de carro, eu tô no clube, tal, isso é muito legal. Mas a gente não consegue mensurar o quanto isso impacta, né? Mas é muito legal, uma mãe que leva filha. Então tem amigas que levam as filhas, a gente tá lendo juntas e tal. Então isso é um estímulo micro, mas eu acho que é uma experiência que pode servir para outras coisas. Se você tem, por exemplo, uma linha de financiamento de fomento público para clubes do livro. Sim. Sabe? Uma coisa que seja para esses clubes fazerem eventos, multiplicarem livros, o MEC Livros, por exemplo, é uma iniciativa super legal agora. Online as pessoas podem lá ler, reservar um livro, ler livros que eles teriam que comprar. Então acho que existem... A experiência da iniciativa social pode ser referenciada para ser tomada como política pública. Para ver como isso pode virar o jogo de forma mais ampla e incisiva. Quando é que começou essa ideia do projeto do Clube do... Não consigo mensurar. Não lembro quando eu comecei. Né? Tem alguns anos. Massa. Muita gente. Eu tenho que te apresentar a minha mãe, sabia? Por favor. Porque minha mãe ela também é professora, só que é do ensino fundamental, até da rede pública aqui de São Luís. E ela publica livros. Ela publica livros voltados para as criancinhas mesmo, entendeu? Mas resgatando a nossa cultura, né? Da última vez, o último livro dela que ela fez foi sobre os escritores, né? Do Maranhão, só que são personagens, desenho e tudo mais. Eu vou te mandar lúdico o projeto. Pro universo da criança, né? Ela faz os próprios eventos dela, aquelas coisas pequenas. Ela dá muita entrevista pra Mirante, que ela tem uma amiga lá, então ela sempre tá fazendo esses projetos bacanas. E ela é bem entusiasta. Ela já me falou que eu tenho que chamar ela aqui pro podcast pra falar com ela. Aí você pensa, bacana. Igual a tua mãe, devem ter várias professoras do Maranhão. E ela já procurou muitos políticos e o pessoal nada pra... Entendeu? Mas diz que já oferecem, alguns colégios já tem a publicação dela pra trabalhar essa parte mais lúdica com as crianças. E aqui, assim, no Brasil, né, o cenário geral, a gente perdeu muitos leitores, a gente continua perdendo muitos leitores. E aqui no Maranhão, o incentivo à leitura também ainda é muito difícil. Assim, eu falo de livros na internet, eu dei uma pausa, assim, mas desde a pandemia, né... Eu conteúdo muito bom, viu, galera? Sigam lá em Nara. Obrigada. Muito massa, e comecei a falar sobre. Porque eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito incentivada a ler. Mas as pessoas ao meu redor, os meus amigos, eles não gostavam. Então eu sentia muito essa necessidade de compartilhar. E aí, quando a gente encontra pessoas, assim, pertinho da gente, que compartilham também essas experiências, é muito legal. E a gente vê que falta muito isso. Então, assim, eu não sou uma influenciadora digital, não tô ali na internet bombando, mas o meu amigo aqui do lado tá vendo que eu tô lendo, que eu gosto de ler, e ele já se inspira um pouco, né? E fala, poxa, mas me fala aí desse livro. Aí eu falo do livro, a pessoa fica curiosa, começa a ler também. Você planta uma sementinha. Né? De pouquinho em pouquinho a gente consegue... Essa história dos livros, assim, você vai falando, a gente vai lembrando das coisas. Essa história do livro tem um plano de fundo anterior. Eu citei o meu avô, né? O meu avô era um homem que sempre que ele contava sobre como ele não conseguiu estudar, ele chorava. E às vezes eu choro contando essa história também.
Mas o meu avô sai de Olho d'Água das Cunhãs para São Luís com a promessa de estudar. Então ele vai trabalhar no comércio de uma família e a promessa é, você trabalha aqui nesse comércio e a gente te coloca numa escola. Porque assim, 50, 80 anos atrás não havia escola para todo mundo, né? Então as pessoas falam, a escola antes era melhor porque não era para todo mundo. Menos da metade dos brasileiros conseguia sequer frequentar a escola. Então meu avô sai de lá sob a promessa de estudar, vem trabalhar no comércio de uma família, trabalha 1 ano. Nada da escola. Ele trabalha o 2º ano, nada da escola. Ele fala, cara, eu tô sendo enganado. Ele cai no mundo. Só que ele era apaixonado por isso. O sonho da vida dele era ter estudado. E aí, ele é apaixonado pelos livros. Então, o guri, mesmo sem formação, eu via ele fazendo palavras cruzadas o tempo todo. Eu ficava pentelhando do lado, tentando acertar, não acertava nada. Mas hoje a minha mochila o tempo todo tem uma palavra cruzada. Então, assim, esse Maranhão, esse Brasil que privou o meu avô, por exemplo, da oportunidade de estudar, e sabe-se lá o que ele poderia ter sido, ainda priva esses meninos que têm que caminhar 10 quilômetros, que têm que nadar para chegar na escola. Essa privação segue acontecendo. Avançamos um bocado, mas ainda falta muito para avançar. Então essa coisa da leitura, por exemplo, então, é a tua mãe que escreve, e que uma linhazinha de financiamento jogaria longe a coisa dela. Quantas outras professoras no Maranhão escrevem, desenham à mão, sabe, para ensinar essa criança a ler na alfabetização, no ensino fundamental. São mecanismos, cara, que custam miséria, que custam 5 milhões, que teve gente que gastou para virar vereador de São Luís, virariam linhas de financiamento que alcançariam centenas, milhares de moleques. Sim. Então, assim, eu fico com sangue no olho, eu sou puto com isso e eu trabalho nisso diuturnamente, porque não tem como não olhar para isso, saber qual é o mecanismo possível e não se revoltar, sabe? Eu até me engasguei. É meio que emocionado, porque tu falou dessa importância, né, das crianças. E realmente o trabalho que minha mãe faz é um trabalho máximo. E desde sempre, pô. Eu lembro que eu era criança, ela fazia colônia de férias e tudo mais. Eu participava, porque eu sempre ajudei ela em tudo, né? Hoje que eu não ajudo muito porque ela é muito impaciente. Ela quer um layout, faz agora, gente. Pô, mas já basta esse boletim que eu trabalho, até se ela tá me dando pressão. Mas ela desenrola tudo e faz tudo na raça. Tudo dela, do salário dela, do mais. tempo dela. E eu fico impressionado porque lá em casa a gente sabe da importância disso, né? Mas ninguém sabe disso, né? Porque, pô, ela tá trazendo a cultura do Maranhão pra criança. Ela tá alfabetizando a criança, mostrando de onde que ela veio, o que é a identidade daqui, dela, né? Pô, pra criança são livros bem simplesinho mesmo pra... Cara, e era o que Paulo Freire dizia. Né? Ela gosta de falar. Você vai alfabetizar a criança a partir das histórias do local dela. Ela vai receber... Milagrosa e Paulo Freire, que são os... Tipo, você vai contar histórias de outro lugar, sabe? Não faz mais sentido essa criança aprender a partir do Alto do Mamel Boi, né? Do Ferreira Goulart, do Nauro Machado. Essa criança vai crescer... Vive, né? Que ela já vive, né? E reconhecendo o valor do lugar dela. Porque esse é um problema, né? A globalização no nível em que está, a gente valora um monte de gente fora, quando tem gente aqui que faz, inclusive, melhor do que outros, mas que não teve a devida exposição, não teve a devida oportunidade. E a gente não teve a oportunidade de conhecer. Você pega a Célia Sampaio. Célia Sampaio é um pedaço da história da música brasileira. A Célia é a primeira mulher a gravar um disco de reggae neste país. Se isso não é um pedaço da história, o que é? As pessoas não conhecem. Então você imagina, se essa criança tem a oportunidade de ser alfabetizada a partir da história da Célia, que está registrada num documentário, num disco, num livro, etc., e que tem que receber financiamento público, essa criança cresce com uma autoestima diferente. A Minha Terra tem a mulher que gravou o primeiro disco de reggae deste país. Olha o impacto disso para a cabeça dessa criança, para a autoestima dessa criança. Ela não vai crescer achando que, sei lá, Felipe Sampaio, sei lá o nome do cara, é o grande figura. Não, peraí, eu sou do Maranhão. O Maranhão teve Humberto de Maracanã. Ela cresce sabendo dessa história. E, de novo, não precisa fortuna, cara. São coisinhas, são microlinhas de financiamento. E aí que a gente por isso que eu sou puto. A gente vê uma maldade, e imagina, né? Também quantos talentos a gente perdeu e perde todos os dias por conta disso. Escritores, né, autores, até músicos mesmo, né? A gente tava falando muito disso, o esporte, então esses podcasts para nós está sendo bem massa, porque a gente está aprendendo muito e a gente vê que todos bate nesse ponto. Porra, a gente não forma jogador mais, a gente não forma mais alunos, historiadores, a pesquisa também não tem financiamento. A gente teve com a Carla Freire aqui, ela que escreveu o livro onde o reggae é a lei, né? Eu tenho. Foi muito massa. E ela falou justamente isso, né? E como com a entrevista dela, eu conheci o próprio reggae aqui do Maranhão que eu não conhecia, né? Eu pensei que eu conhecia, mas a gente não sabe o quão rico nós somos. Esse livro dela é um marco, assim. Entendeu? Esse livro tinha que estar em todo canto. Esse livro tinha que estar na universidade, tinha que estar no ensino médio. Então, proliferar isso. Esse livro já tinha que ter virado e-book, com financiamento público, podcast.
É tudo dinheiro dela. Ela falou que foi... É tudo. A galera que escreve, até vendeu bem que ela a galera falou, que mas... publica, que grava, tudo aqui, a imensa maioria, fez com dinheiro público. Então, várias dessas peças que a gente olha, que são fundamentais, são registros históricos, foram produzidos com dinheiro da galera. Sim. Quando a gente sabe que tem tonelada de dinheiro aí para fazer essas coisas, mas vai parar em outro lugar, né? É foda. Aproveitando justamente esse assunto também, pra gente voltar pra pauta, a gente sempre fala disso, né? Que o Maranhão é sempre rico de cultura, é rico de natureza, é rico disso e daquilo, mas a gente continua numa pobreza entre governo, sai governo e tudo mais. E a gente falou também dos sobrenomes, né? Dos herdeiros, mas muda a renovação, mas os sobrenomes se mantêm. Se mantém. Como é que eles conseguem manter por tanto tempo que a gente vê e não tem, assim, pelo menos para os próximos anos, de mudar, ter uma mudança radical? Como é que eles conseguem manter essa narrativa para poder ali meio que controlar o povo? A gente vive numa matrix mesmo ali da pobreza que a gente tá, sei lá... Cara, assim, basicamente é o uso da estrutura pública, né? O uso da estrutura pública, ela tem uma engrenagem complexa, mas é o que subsidia isso. Então você vai ver, por exemplo, pré-campanha aí sendo tocada custando $500 mil até $1 milhão mês na pré. Tem gente na eleição de 22 que de pré-campanha de federal gastou 10 milhões. De pré-campanha de federal. Ou seja, falta a campanha inteira e falta o tal do fechamento, que é a compra de votos no final. Então, assim, é uma estrutura muito grande. Às vezes o candidato é ruim, o candidato não sabe falar, não tem empatia. Ele é uma figura difícil de vender pra galera que é da comunicação. Mas o dinheiro é tanto, é tamanho, que ele ganha de um cara foda, de uma mulher foda, de uma professora incrível, mas é porque é tonelada de dinheiro. São picapes e picapes de dinheiro público distribuídas por aí. Então, nessa eleição, de novo, se o Maranhão der bobeira, 100% da Assembleia Legislativa vai ser filho, marido, esposa de alguém. Ou seja, era melhor não ter eleição, a gente coloca os sobrenomes numa caixinha e só sorteia o sobrenome. Aí a família escolhe, vai ser tu, meu filho. Não, vai ser a tua avó, deixa ela ser deputada uma vez. Porque é o que acontece. Fica se revezando entre eles. Tem gente que a mãe foi prefeita, ela foi prefeita, o marido já foi prefeito em outro lugar, o filho vai ser candidato, a filha é vereadora, etc. O cunhado, o genro. E é um ciclo gigantesco que não dá para desenhar no mosaico. Tem várias famílias pelo interior do Maranhão que a lógica é essa. E aí você pega o salário de prefeito, é, sei lá, R$10 mil. Ela tem Commander blindado, ela tem apartamento na Península, ela tem flat em Miami. É uma conta que não fecha. SW4 assim. É padrão, né? É padrão. Não, o Maranhão... É loucura quando tem os eventos, tu vê o estacionamento. Tem um dado, acho que do ano 24, talvez, posso estar enganado, que o carro mais vendido no Maranhão, a Hilux. Como? Você pega estados muito mais ricos que o Maranhão, que são carros populares. O carro mais vendido no Maranhão foi a Hilux. Que loucura, né? É impensável. E aí tem a coisa da cultura. O moleque virou vereador. Ele ganha, São Luís, R$11 mil por mês. É um ótimo salário, especialmente para a realidade do Maranhão. Como é que o cara mete um carro de R$400 mil? Não paga nem um de 70. Entendeu? Cara, qualquer pessoa que, sei lá, ganha R$11 mil, que tem 2 filhos em boas escolas, que mora no bairro de classe média, o cara vive Tô brincando, gente. Os caras sempre são empresários, tem loja de chocolate aí e tudo mais. Os caras são bons, sempre são bons empresários. Empreendedores, né? São sempre bons empreendedores. Como é que a gente quebra esse ciclo, Wesley? Tu acha através da educação? Tu acha que vai demorar muito tempo? Tu acha que mais Wesleys tem que aparecer para justamente querer readequar? Não é readequar, é reeducar a população, né? Porque querendo ou não, porque a população acaba abraçando porque precisa, necessidade, mas é momentânea ali que vai ter aquele dinheiro e que mais 4 anos é perdido. Primeiro que não há caminho fora da política. Esquece política, eu tenho amigos que falam isso. Não, vai ser o empreender, vai ser o empreendedorismo que vai salvar. As condições em que você vai empreender são definidas pela política. Sim. Você vai ter estrada para fazer o escoamento da tua produção, é a política. Se você vai pagar 23% de ICMS, é a política. Então todas as condicionantes que permitem você empreender com maior ou menor facilidade são definidas pela política. Então esquece, não tem como não considerar a política, inclusive para quem quer empreender, para quem não quer ser político. Que me parece, essa resposta não é uma resposta de uma via só. Nenhuma resposta para um problema complexo é uma resposta simples, né? Mas um ponto crucial sobre a disputa política é as pessoas precisam entrar no processo. Não tem como. O candidato que gasta 60 mil numa eleição, ele até, vou dar um exemplo, eu ganhei de gente que gastou 1 milhão, 2 milhões, mas eu perdi para quem gastou 3, 4, 5, 6. Nós levantamos em doações de vaquinha virtual, salvo engano, R$12 mil em 2024. Pra gente é uma tonelada de dinheiro, mas uma campanha é uma piada. Não é um dia de campanha das grandes figuras. Eu ouvi isso, né, verbalmente de várias figuras.
Teve gente que doou R$10 e eu fiquei emocionadíssimo quando eu vi essa doação de R$10. Teve gente que doou 500, teve gente que doou 1.000, teve gente que doou 50. As pessoas precisam entrar no processo. Óbvio que eu sei gente que não pode, eu sei de gente que não pode. Eu recebi dezenas de mensagens de amigos, falou, Wesley, vou votar em você, mas não posso falar, não posso publicar porque trabalho no governo. Esses dias mesmo publiquei vídeo falando disso. Sim. Trabalho no governo, posso perder meu emprego, posso perder meu contrato, minha família pode ser punida. Isso infelizmente é normal, apesar de ser criminoso. Mas quem pode, quem tem a liberdade de escolher ou entra no processo, ou vai ter que se acostumar com isso. Porque é você mandar no grupo da família e falar, gente, olha só, não vamos votar vendido não, tem um candidato aqui, pode ser bom, pode ser ruim, mas vamos tentar apostar. Se as pessoas não entrarem no processo para impulsionar as candidaturas que têm alguma conexão real com as lutas populares, vai ganhar filho de político. Não tem como, porque você consegue, com a sua guerrilha, com a sua sacada, expertise nas redes, superar um cara que gastou 1 milhão, Mas 2 depois milhões. de muito tempo, né? É um trabalho de formiguinha, né? Que tu faz aí. Muitos anos, né? Então você até consegue furar uma bolha aqui e acolá. Mas o Maranhão, e tem pesquisa mostrando isso, tá? No resultado de deputado federal, tem uma pesquisa, salvo engano, da FGV ou IPEA, não vou lembrar, em que ele mostra o quanto a rede social influenciou no voto de federal nos estados brasileiros. Aí tem um estado que influencia muito, médio, um pouco menos, e tem um estado onde é irrelevante. Qual estado? Maranhão. No Maranhão, a rede social ainda é irrelevante na eleição de deputado federal. Cara, cada deputado federal desse teve só nominalmente uns 35, 37, 38 milhões por ano em emendas ano. Só a nominal, assim, está no nome dele, fora todo o resto. Então, cara, no último mandato teve 120 milhões. Cadê? Pergunta para os 18. Onde que você colocou, cara? Esses 18, deixa eu ver aqui. Isso era para ser quase obrigatório, né? Sim. Senador, 78 milhões emendando. Então, cadê esse dinheiro? Então, assim, ou as pessoas entram no processo, ou então não tem como vencer coronel. Porque é muita grana. O cara vai gastar 10 milhões de pré-campanha. Você fazendo graça na rede social, será? Será? Estão dizendo... É o pau que rola na internet. Então, vamos lá. O pau que rola na internet é que essa campanha para governo aqui, para executivo também vai ser uma das mais... imprevisíveis ou previsíveis que a gente já viu aqui no Maranhão. O que tu tá achando aí do movimento, que já tá grande, que todo mundo fala que a campanha antecipou, né? Essa eleição aqui, parece que o pessoal já tá na campanha há mais de um ano. Nomes? Pode falar o que tu quiser, como eu te falei. Pronto. É que nos tem Não, responder. perfeito, sou eu mesmo. Já respondi alguns processos, já tomei algumas ameaças, não tem problema. Pode citar à vontade então, aí. Nós temos um cenário onde o que parece, a princípio, mas muita coisa muda e política muda o tempo inteiro, é uma disputa entre o ex-prefeito de São Luís e o sobrinho do governador. Sim. Eu critiquei Braide durante 5 anos. E não tenho nenhum problema em dizer isso. Enchi o saco dele, já disse isso pra ele, inclusive. Sim. Mas eu reconheço a gestão que ele fez. Enchi o saco dos problemas que existiam, mas elogiei os pontos que foram positivos. Então reconheço a gestão que ele fez. Do outro lado, a gente tem um menino que está tentando o primeiro emprego dele. Ele ganhou o primeiro estágio como secretário numa secretaria que não existe. Procure outros estados do Brasil. Essa secretaria ela foi inventada, ela não tem orçamento. Ela foi um exercício de construção de pré-campanha como primeiro estágio dele e agora ele vai tentar o primeiro emprego a custo do Maranhão. O custo dessa campanha é o Maranhão. Então, se o cenário for este, posto, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que Braide receberá meu apoio. Já disse isso publicamente, inclusive apanhei que não condenado. E tá tudo certo. Porque a minha questão é que o Maranhão, eu não tenho cargo público nomeado por ninguém, eu sou professor federal concursado, mérito de Dona Sueli, Tia Cleide e Raquel, que ralaram um bocado para que mesmo, né, nas condições mais adversas a gente estudasse, etc., tenho meus trabalhos, então assim, o meu compromisso é com o Maranhão para que, de novo, outros meninos e meninas tenham as oportunidades mínimas que eu tive, de aprender música na igreja, de ter um Cefet na época para estudar. Então a minha questão é essa. O meu principal enfrentamento nessa eleição é esse enfrentamento contra essas famílias, porque essas famílias vão cuidar das suas famílias e o resto das famílias do Maranhão vão se ferrar como vem se ferrando. Então, para mim, é inaceitável a candidatura do Orleans. Ouço de muitas pessoas que ele é uma boa pessoa. Testemunho assim, sobre ele, nível pessoal. Isso não tem nada a ver com o nível pessoal. Não o conheço pessoalmente, essa não é uma crítica pessoal. É uma crítica de construção, de relevância política. E é aquela coisa, senta na cadeira, se ele sentar numa cadeira e falar para mim de economia, de saúde, de educação, enfim, das pautas do Maranhão num debate, eu acredito que se ele quiser debater, eu super toparia, adoraria. Mas sem isso, esquece esse voto, ele não vai levar.
A gente tá querendo trazer esse formato pra cá, a gente tá esperando aí Me chama aí, eu preciso... A gente tem uns episódios aí pra postar, quem sabe aí mais pra frente a gente não faz esses debates, que eu também gosto bastante, né? E eu quero ver justamente essa troca de ideias, apesar de a gente ter o nosso posicionamento... Ver o circo pegar fogo. A gente tem o nosso posicionamento, a gente tá aberto aqui pra justamente trocar, ouvir as pessoas também, até que tem contrapontos, né? Porque o debate é isso mesmo, a gente tem que ouvir ali quem pensa diferente, mas de maneira, né, que pelo amor de Deus, que a gente construa algo, que não venha muitos... Respeito. Sem loucuras por aqui. E Lula também tá vindo aí com uma campanha, o presidente mesmo, Sim. a campanha presidencial. A gente tá vendo as pesquisas agora, tá vendo um desgaste ali, um Flávio Bolsonaro, que no primeiro momento era o candidato ideal, já tá ali assustando. Como é que tu enxerga esse cenário? E... só pra gente aproveitar logo esse gancho também, pra tu ir logo dar uma resposta só, porque a gente já tá passando o tempo aqui, Vinícius ali já tá puto com a gente. Perdão, Vinícius. Só que ainda vai ter mensagem final, mas é só pra gente responder logo essa. A gente sempre fala do executivo, do governo e tudo mais, mas a gente sabe que os deputados, os senadores são tão importantes quanto, né? Por que isso aí também acontece até hoje? A gente não discute ali os deputados, senadores, como a gente discute governo. Porque a pauta é Eduardo Braga de Orleans, Lula e Flávio. O resto não existe mais, exato, né? Então, eu vou separar em duas respostas. Essa primeira e depois a eleição presidencial. Eu acho que o nosso formato, o formato proporcional é um grande problema. O formato proporcional, para mim, é um grande problema. Um deputado no Maranhão, ele vai ser votado em um dos 217 municípios e talvez tenha compromisso do que eles chamam de currais. São as regiões onde ele tem liderança, onde ele manda, onde ele pode destinar emenda e lavar por intermédio da prefeitura, porque ele tem comando daquilo. Outros municípios que votaram ele não vai nem passar lá, vai nem pisar. Às vezes ele comprou uma liderança lá que deu os votos que ele quis, ele não tem nenhuma relação com aquilo. É um modelo que para mim não é funcional, porque a pessoa não conecta a responsabilidade pelas condições do seu território àquela figura política. Essa conexão, na minha opinião, não acontece. O distrital puro, que é um modelo de territórios, como se você tivesse um território X e o deputado disputa naquele território menor, me parece um risco para essa lógica coronelista. Mas existe um outro modelo, que é o modelo alemão ali e outros países, que é um distrital misto. Parte proporcional, parte isso. Eu acho que esse modelo ajudaria as pessoas a conectarem. O vereador da Vila Palmeira é Y. Se a Vila Palmeira está ruim, a culpa é do prefeito e de Y. Me parece que essa é uma relação que pode construir um nível de consciência diferente. Legal, o deputado da Baixada 1 é tal. Me parece que isso pode ser, mas não é uma resposta pronta, né? Sim, até porque o sistema se adapta. Uhum. Né? Tropa de elite, o sistema vai se moldando ali e se adapta. Sobre a eleição presidencial, na minha opinião, hoje Lula perde. Na minha opinião. E não é porque o governo é ruim. O governo, inclusive, tem métricas econômicas parecidas com as de 2005, quando a aprovação dele era de 80%. Sim. Economicamente, o governo é um bom governo, no sentido mediano, bom mediano. As médias hoje lhe dariam, 20 anos atrás, uma aprovação de 80%. Mas o campo progressista não entendeu o que acontece. As pessoas acordam e a primeira coisa que elas fazem é dar um duplo clique na tela do celular. Antes de dormir, a última coisa que a gente vê é a tela do celular. Por mais patológico que isso seja, é assim que o mundo funciona. O materialismo histórico lá de Marx era: vamos ler a realidade e a partir dela pensar em estratégias. Tudo que a esquerda não faz é isso. Você vai ler as leituras de conjuntura, é uma leitura completamente translocada. O Nicolas, sozinho, vai fazer uns 15, 20 deputados, juntando o que ele vai fazer em Minas com sua votação absurda, junto com o que ele vai influenciar em outros estados. A esquerda não entendeu isso, assim, falta a construção de novas figuras, né? Os partidos ainda são dominados, a esquerda e a direita, por coronéis, mas os da esquerda estão menos antenados, entenderam bem menos o funcionamento dessa dinâmica das redes, que hoje é o veículo principal da disputa. E o que o governo perde, o que o campo progressista perde, é exatamente essa disputa narrativa. Você tem bons índices econômicos, você tem um governo imensamente melhor, e é só olhar para número, não é paixão, olha para número e compara com o governo anterior, mas você não consegue dizer isso para as pessoas, porque você não entendeu os formatos, o mecanismo de distribuição, entre outras coisas. Então eu acho que no cenário de hoje, ainda que Flávio seja um miliciano, rachador de dinheiro público, com uma tonelada de crimes na costa, eu acho que Flávio vence a eleição se o cenário for esse. Caralho, que loucura. Essa tua análise justamente corrobora com o que a própria Quest tem trazido, né? Que, tipo assim, economicamente os números são bons, mas a percepção do eleitor é completamente diferente, né? Hoje mesmo eu estava conversando com meu cunhado que a guerra não é de fatos, é de narrativa, né? E é justamente onde a gente peca mais, né? A gente está perdendo a nados, né? Muito.
Wesley, e pra gente encerrar... Porra, de novo, Nara. Já é o 6º podcast que a gente termina. Depois do horário. Porra, não... Mas a gente tá tentando. a gente vai sair com uma importa. perspectiva positiva. O que tu deixa aí para as futuras gerações, já tendo em vista que as futuras gerações também já estão ali sendo que nem o teu Ícaro Novaes, né? Foram Sim. incubados já a entender que o caminho é à direita e não à esquerda. O que tu deixa aí pro pessoal... E até motivar a participação política, né? Que a gente vê também justamente ali o povo desmotivando na política e tudo mais. Qual é a mensagem aí que tu deixa pra gente encerrar aí de forma... O amor vence ainda. Pois é, do meu lugar de professor, eu vou fazer uma fala que nem é direcionada ao meu campo, né? Eu acho que eu falo disso o tempo inteiro. Estudar é o mais importante. E é importante que haja divergência. Completamente importante. Os países desenvolvidos no mundo, em sua imensa maioria, têm governos, tem partidos e governos de esquerda e direita. E esse equilíbrio é muito importante, a contraposição é importante, a oposição, a existência de oposição é um negócio fundamental nas democracias desenvolvidas, que conseguiram ofertar uma boa vida para a sua população. Então esse negócio de exterminar um lado, exterminar outro, é basicamente imbecilidade. Óbvio que não dá para aceitar o extremo, né, que prega, inclusive, ódio contra mulheres, contra grupos étnicos diferentes. Isso aí é completamente inaceitável, tem que ser criminalizado mesmo. Mas o que eu tento recomendar é, cara, estudar. O menino que se dedica, sei lá, a ler O Avesso da Pele, ele sai daquele livro outra pessoa. Se ele for ler Quarto de Despejo, ele sai daquele livro outra pessoa. E não são livros, né, ideológicos, batidos, escritos por alguém de um partido. É basicamente estudar. Se você estudar, você pode ser de direita. Eu tenho muitos amigos de direita, muitos amigos liberais, mas gente que é séria, gente que é decente. A gente não pode se permitir ceder a essa onda de ódio e de irracionalidade. Sim. Nesse tempo em que as verdades são construídas e são convencionadas. Então você toma uma verdade para você, eu tomo uma outra e você toma uma outra. É se debruçar, estudar, ouvir o outro lado também. Então tem gente falando, é marxista, é Karl Marx, e o cara nunca abriu uma página. Inclusive que é difícil pra cacete. Então assim, leia. Eu leio os liberais e vou lá e concordo e discordo, mas faço o exercício de me debruçar sobre eles. Então acho que é basicamente mensagem assim, pro Maranhão é estudar. No final das contas, as novas gerações precisam se debruçar sobre isso. Sendo o caminho, né? Mas... Inevitável e fundamental, assim, estrutural pra coisa. E aí, Nara? O que tu achou desse episódio? Foi bom? Achei até tranquilo. Incrível. Eu pensei que... Tô comedido hoje. Mas ainda vai rolar próximos, com certeza. Por favor. Wesley, quero te agradecer aí por ter tirado um tempinho aí, não sei como, dessa tua agenda aí corrida, ainda mais nesse ano de pré-campanha, ou conversar com a gente, né? Eu e Nara, que tá tentando trazer um projeto aqui pra gente aprofundar umas discussões mais cabeça, né? Pra ver se a gente melhora essa perspectiva, né? E tentar sair de forma sempre positiva, né? Pra criar um caminho aí novo. Quer deixar mais uma mensagem aí, Nara, pra gente encerrar? Queria agradecer o Wesley, foi acho que uma verdadeira aula, né? Para além do que a gente sabia ou sabe aqui, né, de vários cenários que a gente conversou, a gente falou sobre política, a gente falou sobre leitura, a gente falou sobre cultura, e é muito legal receber uma pessoa que passa por todos esses temas. Verdade. E sabe do que está falando. Então, acho que o propósito, né, do podcast é exatamente esse, a gente falar sobre o Maranhão, mas com uma perspectiva mesmo real. Então, isso é muito legal e muito obrigada mesmo. Gente, eu agradeço. Precisarem, tô por aqui, seja para isso, seja para qualquer outra coisa. Eu tô à disposição. No final das contas, eu quero que as coisas funcionem e que a gente viva melhor, né? Que o povo do Maranhão viva melhor. Então, se for para capinar um lote, eu capino mal, mas me chamem se for pro podcast, se for pro debate, eu tô à disposição. Muito obrigado por terem me lembrado de mim. Onde é que a gente te encontra? Nas redes sociais, Instagram, TikTok? Pronto, @Wesley Souza. Se você digitar Wesley S, o primeiro que aparece é o Wesley Safadão. O segundo sou eu. Envolvido na política também, esse aí. De um jeito bem diferente. Mas é isso. A gente vai colocar toda a descrição aí, pessoal. O link também desse Clube da Luta, pode ser? Do Clube livro. Clube da Luta. Verdade, troquei a gente pode tentar. Eu fiz judô quando moleque, mas não me garanto tanto. O filme também não deixa de ser uma crítica social, bem legal também. Mas a gente vai deixar tudo na descrição aí, os links do Wesley, e é isso. Valeu, galera. Até a próxima.